Existem diversos setups objetivos para a Bolsa de Valores. Alguns deles são muito mais lucrativos que outros. E é sobre um desses setups lucrativos que eu vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje. Eu vou mostrar o passo a passo, o que deve ser incluído no gráfico de vocês para facilitar a localização desse setup e cumprir os requisitos necessários para a gente estar fazendo nossa entrada, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum detalhe de como operar esse setup diretamente no gráfico. Fala pessoal, beleza? Rafael aqui, e no vídeo de hoje, como eu já falei na minha introdução, eu vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente dos que eu faço, tá? Que é sobre uma análise mais subjetiva do gráfico, um price action, tá? Eu vou estar mostrando um setup bem objetivo que, cumprindo os requisitos, entra ou não entra, beleza? E com isso vocês vão ver aqui direto no gráfico eu mostrando, fazendo uns backtests, óbvio, né? Eu tô gravando esse vídeo dia 3/4 no sábado, eu não tô fazendo com o gráfico correndo, vou estar mostrando backtests, mas só com os backtests vocês já vão ter uma noção que esse setup é altamente lucrativo e dá uma projeção de lucros bem grande, tranquilo? Então, sem muito enrolar, bora pro gráfico que eu já quero mostrar ele para vocês aqui na prática. Então aqui pessoal, nós estamos no gráfico do Ibov, tá? Eu vou fazer essa análise com o gráfico do Ibov. A gente pode estar operando qualquer time frame com ele, tá? É muito importante vocês saberem isso. Porém, como é regra já, a gente sabe que quanto maior o time frame, menos volatilidade e risco de ser estopado na operação a gente tem. Então eu recomendo aí o mínimo M5, tá? Mas se vocês quiserem um pouco mais de segurança nas operações de vocês, o M15 é o ideal aí, tá? Vai aparecer menos sinais de entrada, porém esses sinais que aparecerem serão mais assertivos, tranquilo? Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar um gráfico limpo aqui, deixa eu tirar minhas médias móveis, deixa eu excluir esses dois indicadores, tá? Esse aqui é o gráfico que vocês encontram, independente do home broker que vocês utilizam. É o gráfico de candlestick, tá? Sem média móvel nenhuma, sem marcação nenhuma. O que a gente vai incluir? A gente vai inserir médias móveis, tá? No caso aqui, como eu uso MetaTrader, o nome é Moving Average, tá? Para quem não sabe. A gente vai vir em períodos, tá? O número de candlesticks que vão ser avaliados nessa média móvel. O meu são os últimos 9, tá? Então são 9. E aqui está o pulo do gato. A gente tem a média móvel aritmética, que é a simples. Eu utilizo a exponencial, tá? Para este setup aqui. Queria deixar claro já, antes de mostrar como ele funciona, que esse setup ele não é de minha criação. Ele é criação do trader Larry Williams, tá? Vocês podem dar uma pesquisada aí sobre ele. Trader excepcional aí que desenvolveu alguns setups para a gente utilizar no gráfico. Tá? Mesmo não sendo o foco do meu canal, setups objetivos, é sempre bom a gente ter alguns para, se for o caso e encaixar na personalidade do trader, a gente está utilizando. Esse aqui é um excelente setup. Tá? Então a gente adicionou aí a média móvel de 9 períodos, tá? Essa média azul, tá claro aí para vocês. E no que consiste esse setup? Eu já vou pegar um exemplo aqui, ó, de cara que eu estou vendo para mostrar para vocês. Nesta região do gráfico aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui, ó. No que consiste esse setup? O preço vem de uma tendência de baixa, tá? Ele está vindo de uma queda, deixa eu mudar, deixa essa cor assim. Ele está vindo numa queda e ele, no momento que ele perde a tendência de baixa, para ele começar a subir, ele tem que romper a média móvel, né? Porque a média móvel está vindo caindo, para ele subir e entrar em uma tendência de alta, ele vai romper essa média. Então o setup nos diz que o primeiro rompimento nessa média, fazendo a média móvel virar para cima, que nesse caso foi aqui, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que a média móvel ela estava em 98.942. Neste ponto aqui, ela está em 98.966, ou seja, a média móvel subiu. Então, um candlestick, tá? O primeiro requisito, um candlestick que cruze a média móvel, que rompa a média móvel. E a gente tem ele aqui, né? Neste ponto aqui. Deixa eu pegar uma seta para ficar bem claro para quem assistir não ter dúvida do que tem que fazer aqui, ó, tá? Nós temos este candlestick rompendo a média móvel para cima, beleza? Primeiro requisito.
Este candlestick virou a média móvel para cima, vamos conferir. Tá? É aquilo que eu mostrei para vocês, 98966 e aqui no último candle a gente estava em 98942. Virou, a gente bateu os dois requisitos que a gente precisa para esse setup. No momento que isso acontece, tá? Esse é o nosso candlestick marcado, a gente traça uma linha na máxima deste candle, tá? Na máxima desse candlestick é o nosso ponto de entrada. Vou até mudar a cor aqui. Vamos botar de verde. Aqui é o nosso ponto de entrada, tá? Então, o nosso ponto de entrada aqui, o nosso stop fica imediatamente no último fundo. Beleza, pessoal? Então, ponto de entrada, deixa eu pegar umas marcações aqui. Ponto de entrada, stop. Tranquilo? Tá claro isso para vocês? E onde é que vai ser o alvo dessa nossa operação? O alvo, eu sempre traço os meus alvos de acordo com o meu stop. Então o nosso alvo aqui, o primeiro alvo, vai ser naquela região ali de 1 para 1, tá? No mínimo 1 para 1. Então aqui vai ser o nosso primeiro alvo. E aqui o nosso segundo alvo. Vocês veem aí, ó, que ele ainda foi mais uma vez, mais um alvo aí para cima, mais um ou mais dois, tá? Então, uma simples operação do setup 9.1 no M15, tá? No 15 minutos, gerou aí, vamos pegar aqui em pontos para a gente ter uma... Gerou aí no mínimo dois alvos, 1.700 pontos, mas ele foi mais, ó, ele foi 2.600 pontos. Então, esse é um dos exemplos e é o que eu vou mostrar mais explicadinho, por isso que eu quero desenhar ele bem aqui, para vocês, se quiserem tirar um print, fazer o que quiserem aí com ele, para estudar, porque esse setup é muito bom. Tá? Aqui, pessoal. Já utilizei muito esse setup aí nos meus trades, tá? Hoje não é minha prioridade, eu prefiro operar de um jeito mais subjetivo, mas já utilizei muito. E o bom de utilizar setups objetivos, como esse que eu estou mostrando para vocês, ele inibe um pouco aquela ânsia de estar operando o tempo todo, porque a gente sabe que só vai operar quando aparecer o setup claramente cumprindo os requisitos no gráfico. Então aqui, ó, eu não vou fazer nada, eu vou ficar esperando até ocorrer isso no gráfico. Não ocorreu, eu não faço nada. Porém, quando ocorre, a gente sabe que a gente tem uma oportunidade clara, tá? Então aqui, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos pegar aí mais um exemplo, tá? Vamos aqui, ó, aqui tem um que deu errado, ó. Como vocês bem sabem, não existe setup 100% assertivo. Vamos ver aqui se virou a média móvel para baixo. A gente tem uma tendência de alta, né? O preço estava acima da média e ele vem e rompe ela para baixo, tá? Neste candlestick aqui. Tá? Eu gosto de mostrar a realidade para vocês, o que está realmente acontecendo. Nenhum setup é 100% assertivo. Isso vocês podem botar na cabeça de vocês, tá? Isso não existe setup 100% de acerto. Tranquilo, pessoal? Então, a gente tem aqui um candlestick que virou a média para baixo. Vamos ver, a média aqui estava em 100,931 e antes ela estava em 100,945. Beleza? Atendeu o primeiro requisito, rompeu a média para baixo, virou a média. Na mínima dele aqui, a gente faria a nossa entrada. Teve a entrada, tá? Rompeu um tick para baixo, tá? No caso do índice pontos, né? Porém, ela voltou e estopou. O nosso stop ficaria imediatamente no último fundo e estopou a nossa operação, tá? Aqui foi um dos casos que deu errado nesse trade. Beleza? Como a gente pode maximizar a probabilidade dessa operação dar certo? A gente deve procurar momentos em que o gráfico se distancia da média, tá? Descola da média. Quando o preço fica como está nessa região aqui, ó, indo e voltando, não são bons momentos para a gente estar realizando essa operação. Por quê? Porque a gente vai ficar procurando e entrando em trades que por vezes é só um sistema lateral e vai ficar sendo estopado. A gente deve entrar em tendências, tá? Então, não é um setup também que o iniciante, sem saber nem o que a tendência, pode estar utilizando. Ele tem que saber, porque isso vai auxiliar ele. Então vamos pegar outro exemplo aqui para vocês. Tá? Vamos
Aqui, ó, sistema lateral, gráfico lateral, não tem o que fazer neste momento. O preço ele vai ficar rompendo para cima e para baixo, mas quem conhece o básico do gráfico vai ver que isso aqui é uma lateralidade. Tá? Aqui a gente está comprando e vendendo embaixo e acima de barras. Tá? Então é diferente. Tá? Aqui, ó, entrou em tendência, veio caindo. Vocês veem que ele em momento nenhum aqui furou a média para cima. No momento que ele entra com força para romper a média, vira a média para cima, tá claro isso para vocês? Neste candlestick aqui, tá? A gente tem o nosso ponto de entrada ganhando a máxima. Deixa eu apagar, tô fazendo muito risco, né? A gente tem o nosso ponto de entrada rompendo a máxima. A gente tem o stop no fundo anterior. E a gente tem o nosso alvo no mínimo 1 para 1. Tá? Então, o nosso alvo aí seria nesta região. Nosso alvo 1 para 1 teria dado aí 1.600 pontos. Mas, Rafael, é um stop também de 1.600 pontos, não é muito arriscado. Vamos lá. Esse setup aqui é um setup que ele tem alta probabilidade de acerto, tá? Se cumprido todos os pré-requisitos. Então, você mais vezes vai acertar do que errar, tranquilo? Então, sempre você tem que trabalhar com essa projeção, tá? Então, se você acha que é um stop muito longo, então você vai esperar momentos em que esse setup se configura com stops mais curtos, tá? Isso vai depender do financeiro, do capital de vocês, do gerenciamento de risco de vocês. Uma adaptação que eu já utilizei nesse setup é colocar o meu stop, tá, abaixo do candlestick que rompe a média. Então o nosso stop, em vez de estar aqui, ele estaria aqui, ó, tá? Qual é o problema disso? Muitas vezes eu vou ser estopado. Muitas vezes eu vou ser estopado. Vai ser recorrente isso. Em vez de nós estarmos buscando o alvo 1 para 1, neste momento, se a gente quer garantir aqui, a gente vai ter que buscar sempre o 2 para 1 para a equação do trader, tá, valer a pena aí. Então aqui, ó, a gente teria que estar buscando este alvo aqui, tá? Então a gente vai estar buscando os mesmos 1.700 pontos, tá? Com um stop de cerca de 900 pontos, um pouco menos, tá? Eu peguei um pouco mais do alto ali, deixa eu pegar certinho. Com um stop aí de 890 pontos, tá? Então, para tirar 2 para 1 aqui, para essa equação bater, porque quando a gente diminui o nosso stop da operação, a chance de ser estopado é maior. Então, eu vou ter para cada um acerto 2 stops. E quando esse acerto vier, a gente tem que ganhar um lucro proporcional, tá, àquelas outras perdas, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a equação do trader, porque é muito importante e faz diferença no momento que vocês começam a operar de verdade, tranquilo? Vamos fazer diferente, vamos pegar um exemplo no mini índice agora, tranquilo? Aqui, pessoal, tá? A gente teve um forte perna de baixa neste ponto do gráfico aqui, como vocês estão vendo. Deixa eu pegar o retângulo. Esse vídeo talvez fique um pouco mais longo do que o normal, mas eu tenho que passar o conteúdo por completo, mostrar exemplos, porque senão o camarada vai fazer alguma besteira aí e eu não quero ter esse peso na minha consciência, tá? A gente tem essa pernada de baixa aqui, tá claro para vocês? E então entra uma pernada de alta, tá? Aonde o preço rompe a nossa média móvel? Vamos procurar aqui, vamos ver certinho, tá? Vamos ver se a gente se rompeu aqui. Aqui nós tínhamos, peraí, ele está pegando o candle, 114,095. Então aqui foi o ponto onde rompeu a média móvel, tá? Deixa eu apagar essa outra linha aqui. Deixa eu apagar essa outra linha aqui. Deixa eu pegar. Este é o nosso candlestick. Este candlestick aqui fez a média móvel virar para cima, tá? Uma coisa muito importante, tá? Já estamos com 17 minutos de vídeo aí, o pessoal que saiu na metade e achou que já sabia tudo sobre o setup vai perder isso. É depois do fechamento do candle, tá? Não é enquanto ele está em formação, tá? Sombra não rompe nada. É o candlestick que rompe uma região. Então aqui, ó, ele rompeu depois de fechado. Tranquilo, pessoal? Tem que entender isso aí, isso é muito importante,
tá? Eu vejo muita gente entrando com o candlestick em formação, vai dar de cabeça na parede aí, porque vai perder dinheiro, tá? Então, atendemos o nosso requisito, candlestick rompeu a média, virou ela para cima. Por que eu falo que tem que romper e virar ela para cima? Tem vezes que o candlestick ele rompe a média, mas ela vem de uma queda tão grande, tá? Tão forte que a média está tão baixa que ele não vai virar a média para cima. Já vi acontecer, ou vem de gaps, tem aquele movimento, ela dá uma nivelada, às vezes fica no mesmo nível do que ela estava no candlestick anterior, tranquilo? Já vi acontecer, tá? Então aqui, ó, a gente vai marcar a nossa máxima, beleza? A máxima deste candlestick aqui, desculpa minhas linhas tortas aí, tá? Então a máxima deste candlestick, stop no fundo anterior, tranquilo? Aqui, ó, nesse caso aqui, olha o stop dessa operação, vamos calcular. 500 pontos, é um stop padrão, é um stop que hoje nas minhas operações é o que eu encontro, tá? Então aqui nós temos um stop de 500 pontos, o que a gente vai fazer? Traçar nossos alvos. Vamos traçar para o outro lado. Então aqui, ó, o nosso primeiro alvo está nesta região aqui, tá? Ou seja, 500 e pouquinhos pontos para cima. Nosso segundo alvo não chegou a bater, tá? Chegou bem perto, mas não bateu. E depois ele vem bater lá na frente, tá? Se vocês tiverem sangue no olho aí para aguentar, vamos ver quanto tempo. Vamos ver desde o ponto de entrada até onde bateu aqui, ó. 41 barras, tá? 41 barras vezes 5 minutos cada barra, e vocês fazem a conta de vocês. Mas cravou, né? Se vocês forem ver aqui, ó. Vamos pegar, vamos puxar ele até lá. Cravou aí na nossa operação, tá? Então bateu o alvo de pelo menos 2-1, mas aqui a gente estaria buscando 1-1, já que é um trade de maior probabilidade aí, já que o nosso stop está no lugar correto. Deixa eu botar setinhas aqui, ó. Stop aqui. Aqui nosso ponto de entrada, tá? No rompimento da máxima, um tique acima. E aqui o nosso primeiro alvo. Até a gente pode marcar o nosso segundo alvo aqui, tá? Os que tem mais estômago aí, tem um lote maior para poder dividir entre primeiro alvo e segundo alvo. Aqui chegou a cruzar um pregão, tá? Isso aqui já era o final do dia. Foi bater só no outro dia, tá? Mas é uma análise aí que a gente pode estar fazendo. Se vocês tiverem a condição, bater o alvo aí, bater 1000 pontos no final do pregão. Tranquilo, pessoal? Então acredito aí que eu passei o conceito. Agora vai de vocês estudarem esse setup, tá? Terminem esse vídeo, revejam, tirem print dessas telas que eu montei, tá? Estudem realmente o que eu passei aqui para vocês não fazerem besteira. Setups objetivos, eles têm que ter os requisitos deles bem cumpridos, tá? Eles têm que estar vindo, eles têm que bater todo o padrão, toda a formação tem que se encaixar. Se isso se encaixar, a gente trabalha com a probabilidade que a gente consegue calcular muito fácil, e fazendo backtests com esse setup, tá? Então, espero que vocês utilizem isso aqui para estar ganhando mais dinheiro no mercado. Se gostaram desse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Isso é um setup muito fácil, muito fácil. Então compartilhem com aquele amigo de vocês que está estudando sobre o mercado, para dar uma moral para ele e para ajudar ele. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.